E aí, galerinha? Beleza? Todo mundo tranquilo? 100%? Eu estou. Espero que vocês estejam também. E aí? Vamos lá então? Olha só, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre orações subordinadas adverbiais, beleza? Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, que são introduzidas por conjunções integrantes, não é? As conjunções que e se. Vimos também as orações subordinadas adjetivas, sendo elas introduzidas aí por pronomes relativos. E agora vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais, beleza? As subordinadas adverbiais são orações que vão exercer a função sintática de adjunto adverbial, tá? Então, pera lá, faz uma pausa aí. As orações subordinadas substantivas exercem funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo de sujeito e aposto, certo? Então, são orações aí que estabelecem a função sintática de 6 elementos aí da sintaxe do período simples. Já as subordinadas adjetivas são orações que exercem função sintática de adjunto adnominal. E as subordinadas adverbiais são orações que vão exercer a função sintática de adjuntos adverbiais. Beleza? Tranquilo? Então, uma vez que exercem tal função sintática, elas também trabalharão com a emissão de uma circunstância. Tá? Então, são orações aí que equivalem, claro, obviamente, a um advérbio. Né? A subordinada substantiva equivale a um substantivo, a subordinada adjetiva equivale, claro, a adjetivo, emitindo uma qualificação. Então, a subordinada adverbial tem equivalência a um advérbio, exerce a função sintática de adjunto adverbial e vai emitir para nós uma circunstância. Logo, a sua classificação estará diretamente vinculada ao contexto em que ela se encontra. Beleza? Quais são as subordinadas adverbiais aí? São essas 9 orações aqui, ó. Serão classificadas em causais, consecutivas, finais, temporais, condicionais, concessivas, comparativas, conformativas e proporcionais. Fechou? Aí veja bem, o estudo das orações subordinadas adverbiais está intrinsecamente vinculado ao estudo das conjunções subordinativas. Tá? Nós temos um total de 10 conjunções subordinativas e temos um total de 9 orações subordinadas adverbiais. Peterson, e essa diferença de uma oração, cara, por que isso acontece? Galerinha, essa diferença de uma oração está relacionada aí às conjunções integrantes, que são conjunções subordinativas, mas que não introduzem subordinadas adverbiais, beleza? Elas introduzem orações subordinadas o quê? Substantivas. Observe que as demais conjunções subordinadas são conjunções que introduzem orações que emitem essas circunstâncias, esses valores de sentido aqui, beleza? Vamos então perpassar, vamos entender como é que funcionam essas relações semânticas aqui. Olha só, a oração subordinada adverbial causal é uma oração que vai indicar para nós, né, a causa do fato expresso na oração principal. Então, ela vai indicar para a gente o motivo, por que aconteceu o fato expresso na oração principal. Veja bem, não vou trabalhar hoje, porque vou ao médico. Observem bem que essa oração aqui, ó, porque vou ao médico, é a oração que indica para nós aqui justamente a causa do fato expresso nessa outra oração. Não vou trabalhar hoje. Então aqui eu tenho uma oração que indica causa. Né? Então emite a circunstância de causa. Então ela é uma oração porque apresenta verbo. Olha aqui o verbo ir. É subordinada porque sozinha ela não fará sentido. Beleza? É adverbial porque emite a circunstância de causa. Tranquilo? Eu posso afirmar que ir ao médico é a causa de não ir trabalhar hoje? Posso. Então esse nexo lógico de causa e consequência ele está bem evidente aqui nessa oração. Né? Então eu tenho aqui uma subordinada adverbial causal. Quando a gente fala em causa, claro que a gente tem que falar em consequência. Então, a relação de causa e consequência que ela está vinculada uma à outra. Porém, nem sempre ela vai acontecer de forma linear. Observem bem, se essa oração aqui, ó, que eu destaquei para vocês, é a minha oração subordinada, essa outra oração sem destaque é a minha oração principal. Então, se a oração subordinada indicou para nós aqui a ideia de causa, a oração principal está indicando para nós a noção de consequência, é o efeito. Então, observem que quando eu falo em oração subordinada adverbial causal, se o meu período estiver em ordem direta, o que isso significa? Quando eu tenho aí uma oração principal e depois uma oração subordinada, a ordem direta do período é essa, observem que primeiro nós teremos a consequência, o efeito,
e depois a causa. Neste outro exemplo, eu fiz o contrário. Olha só. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Estar calor é a causa de tomarmos banho de piscina. Nesse caso aqui, a causa veio antes da consequência, né? O que seria linear aí na nossa realidade. Por que isso aconteceu? Porque aqui eu inverti a orientação argumentativa do meu período. Observem que a oração que indica a causa veio primeiro. Então aqui está a minha oração subordinada adverbial causal, certo? E aqui está a minha oração que principal. Beleza? Tranquilo? Aí você toma cuidado, meu querido, por quê? A relação entre causa e explicação ela é muito próxima, né? Então você tem que se lembrar aí do nosso estudo de orações coordenadas. A relação entre causa e explicação é muito próxima, muito fácil de você confundir. Isso acontece por quê, pessoal? Isso acontece porque as conjunções subordinativas causais são conjunções praticamente idênticas, né, às conjunções coordenativas explicativas. Então, cuidado com o nexo lógico. Olha só. Eu falo para vocês assim: choveu, vírgula, pois as ruas estão alagadas. Ponto. E aí, como é que fica isso? Esse pois aqui, ó, é uma conjunção que indicou causa ou é uma conjunção que está indicando explicação? Então vamos lá. Eu posso afirmar que as ruas estarem alagadas é a causa de ter chovido? Eu não posso, porque se eu falar que sim, eu estou dizendo que primeiro as ruas se alagam e depois chove, não é isso? A gente sabe que isso não reflete a realidade. Então, eu não tenho um nexo lógico de causa e consequência entre essas duas orações. Logo, essa oração, que é a oração que apresenta para mim a conjunção, ela tem um valor de explicação, justamente pela ausência de nexo lógico indicando para mim uma relação de causa. Então, ela é explicativa. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos inverter a orientação argumentativa aqui, ó. Eu falo assim para vocês: as ruas estão alagadas. Opa. Vírgula. Pois choveu. Ponto. Olha lá. Eu posso afirmar agora que chover, essa ação que está aqui, ó, na oração que contém a conjunção, a ação de chover é a causa das ruas estarem alagadas? Posso, não posso? Então, por mais que isso aqui te pareça uma explicação, agora, na verdade, o que nós temos aqui é uma relação de causa. Então, agora, nós temos uma oração subordinada adverbial causal. Beleza? Então, observem que para que eu tenha uma subordinada adverbial causal, eu preciso conseguir enxergar de uma maneira muito nítida a relação de causa e consequência entre as duas orações que envolvem o meu período aqui. Beleza? Fechado? Aqui estão as conjunções que normalmente introduzem essas orações subordinadas. Né? Esse porquê junto e sem acento, que, por quanto, visto que, uma vez que. Olha aí, né? O pois que, por isso e assim por diante. Então, essas conjunções geralmente introduzem essa ideia de causa, desde que nós tenhamos, né, esse nexo lógico entre uma oração e outra. Fechado, meus queridos? Tranquilo? Então é só você fazer esse paralelo com as coordenadas aí, tá? Com as coordenativas explicativas. Bom, visto isso, vamos para as próximas aí. Olha lá. Nós temos agora a subordinada adverbial consecutiva. Ó, antes nós tínhamos uma oração subordinada adverbial que indicava para nós a causa. Agora nós teremos uma oração subordinada adverbial que indica para nós a consequência. Tá? Veja bem, as pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Observe que o que foi enunciado da partícula que em diante é a consequência do fato expresso na oração principal. É a consequência de terem gritado tanto. Então, agora a minha oração subordinada aqui, ó, que ficaram roucas, indicou para mim o efeito, indicou para mim a consequência, beleza? E a oração principal indicou para nós o quê? A causa. Mas ela é adverbial causal? Não. Beleza? Olha só. Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. É filosófica essa frase até, né? Mas vamos lá. Vamos nos ater aqui aos aspectos gramaticais. Vejam só. O que foi anunciado a partir da locução conjuntiva de modo que em diante aqui, indica para mim a consequência do fato de Mariana ter desistido aí de ser perfeita. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva, porque ela indicou a consequência do fato expresso na oração principal.
Então, quando a minha oração é subordinada adverbial consecutiva, a oração principal indica para mim uma ideia de causa. Quando a minha oração é subordinada adverbial causal, aí a oração principal vai indicar para nós a ideia de consequência. Beleza? Pegou a diferença entre uma e outra aí, pessoal? Tá? Fica esperto com isso, beleza? Bem sossegado, né? Bom, então vamos seguindo o jogo aí. Essas são as consecutivas, indicando a ideia de consequência sempre. Subordinada adverbial final. As finais vão introduzir para nós a ideia de finalidade, certo? São orações que indicam para nós o propósito, tá? O objetivo da ação expressa na oração principal. Então veja bem, todos se esforçaram para que tudo desse certo. Quer dizer que, veja bem, o que foi enunciado aqui da locução conjuntiva para aqui em diante indicou o objetivo da ação expressa nessa outra oração aqui, ó, que é a minha oração principal, né? Qual foi o motivo de todos terem se esforçado? Qual é a finalidade dessa ação aqui de se esforçar? Tudo dar certo. Olha só, a aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Então observe bem que aqui na oração principal eu tenho uma ação, que é a ação de estudar, e a finalidade da ação de estudar foi colocada aqui na oração subordinada, ó, que é não reprovar. O objetivo da ação de estudar é não reprovar, assim como o objetivo de todos se esforçarem é para que tudo desse certo. Então, as subordinadas adverbiais finais são orações que vão indicar para nós essa ideia, essa noção de finalidade, tá? Objetivo, propósito. Belezinha? Bem tranquilo, né, pessoal? Fechou? Aí as conjunções que normalmente introduzem essa oração são essas aqui, ó. A fim de que, porque, junto e sem acento, se puder ser substituído por para que, por exemplo, ó. Deixa eu pegar meu texto aqui. Eu falo assim para vocês, olha. O professor fechou a porta porque o ouvíssemos melhor. Você vai olhar e falar, caramba, Peterson, ficou muito estranho isso, hein? O professor fechou a porta porque o ouvíssemos melhor. Observem que nesse caso aqui, ó, esse porquê, né, você pode substituí-lo aí sem prejuízo nenhum de sentido por para quê. Não é verdade? Então, olha lá, o professor fechou a porta para que o ouvíssemos melhor. Então, nesse contexto aqui, essa conjunção porquê, ela funcionou como uma conjunção subordinativa o quê? Final. E, portanto, ela introduz para nós uma oração subordinada adverbial final, que está aqui, ó, porque o ouvíssemos melhor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outro detalhe, viu? A expressão a fim de, a locução prepositiva a fim de, ela indica para nós essa ideia de finalidade, certo? Olha, estudou a fim de ser aprovado. Propósito, objetivo. Fechou? Não confundir com a expressão afim, tudo junto e sem acento, beleza? Por quê? Porque a expressão afim, ela indica para nós semelhança, parentesco, tá bom? A língua portuguesa e redação são duas disciplinas afins, ou seja, são duas disciplinas semelhantes. Então, não confundir, olha aqui embaixo, ó, não confundir a expressão a fim de, tá? Com a expressão afim, dessa maneira aqui. No primeiro caso aqui, eu tenho justamente, tá, essa ideia aqui de finalidade, certo? Essa ideia aqui de propósito. E agora aqui, em afim, eu tenho a noção de semelhança. Fechado? Bem tranquilo, né, pessoal? Então tá bom. Então, oração subordinada adverbial final indica o que para nós? O objetivo do fato expresso na minha oração principal. Vamos seguindo o jogo aqui? Olha só, galera. Próximo tipo de oração que nós temos aí é a adverbial temporal. Aqui eu tenho algumas considerações interessantes para fazer também. A subordinada adverbial temporal, ela vai indicar para nós o momento em que ocorreu o fato expresso na oração principal. Então, olha só isso daqui, ó. Vamos pegar os marcadores aqui, né? Quando ouço esta música, penso em você. Veja bem. Observem que o momento em que penso em você é no momento em que ouço essa música. Então, quando é que essa ação de pensar em você acontece? Ela só acontece no momento em que ouço esta música. Percebeu? Então, essa oração que eu negritei, que eu destaquei para você, está indicando para mim o momento em que essa outra ação aqui, ó, que está expressa na oração principal,
acontece. Fechou? Beleza? Olha só. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Então, em que momento que o telefone tocou? Quando entrei no banho. E aí, fica esperto porque eu coloquei aqui a conjunção mal com L, né? Esse mal com L aqui, a gente conhece aí na língua portuguesa que normalmente é o contrário de bem, não é isso? Mas mal com L, para estar associado à palavra bem, deve estar funcionando como um advérbio. Então eu digo, ó, eu estou passando mal, é porque eu não estou passando bem, não é isso? É o modo como eu me encontro naquele momento. Observe que nesse caso a conjunção mal, ela pode ser substituída pela conjunção quando, certo? Então nesse contexto aqui, mal não está associado à palavra bem, podendo ser substituída por quando, e portanto é uma conjunção subordinativa temporal. Beleza? Tranquilo? Aí fica esperto com a seguinte construção. Já vi isso aqui aparecer em prova. A pessoa fala assim, por exemplo, ó, vou fazer aqui no meio, tá? Mal cheguei, vírgula, todos saíram. Ponto. Mal cheguei, todos saíram. Olha aqui, quando é que todos saíram? No mesmo momento em que eu cheguei. Saíram quando cheguei. Então aqui, essa oração, mal cheguei, é a minha oração subordinada adverbial que? Temporal. Ela está indicando para mim relação de causa? Todo mundo saiu porque eu cheguei? Não. Isso daí é uma construção social, é um valor semântico que não existe aqui. Enquanto conjunção subordinada temporal, enquanto oração subordinada adverbial temporal, tá? Essa oração só indica o momento dessa outra ação aqui, ó, o momento da ação de sair. Fechado? Eu não tenho aqui relação de causa. Belezinha? Tranquilo? Fechou. Então vamos seguindo o jogo aí. Vamos lá. Adivinha aí qual que é a próxima? Um doce para quem adivinhar, hein? Olha só. As próximas são as condicionais. Vou mudar o Peterson de lugar aqui. Opa, olha só. As condicionais são orações que vão estipular uma condição para que o fato expresso na oração principal aconteça, tá? É bem tranquilo. Então as principais conjunções aí, né? Se, desde que, exceto, caso, contanto que, sem que, a menos que, por aí vai. Olha só, se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme planejado. Então nós só conseguiríamos seguir de acordo com o que foi planejado se ele cumprir parte do acordo. Então eu tenho uma condição para que esse fato expresso aqui na minha oração principal, ó, aconteça. Olha só, caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Então eu só passarei por lá para te ver caso você não saia de casa. Então existe aqui uma condição para que essa outra ação aqui, meus queridos, ocorra. Então nesse caso nós estamos trabalhando com a ideia de condicionalidade. Bem tranquilo, né? Eu não acredito que a condição venha te dar algum tipo de dor de cabeça, não. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Aí observa o seguinte, tá? Quando a gente fala de oração subordinada adverbial, observem que quando eu estou colocando aqui para vocês, olha, a oração subordinada e depois a oração principal, eu separo a oração subordinada da principal por vírgula obrigatória, tá bom? Por que isso acontece? Porque a oração subordinada adverbial, ela equivale a uma adjunta adverbial, não é isso? Quando eu desloco um adjunto adverbial da sua ordem direta na oração, eu tenho que separá-lo por vírgula. Então aqui é como se nós tivéssemos o adjunto adverbial deslocado da ordem direta, por isso que a vírgula aqui é obrigatória. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma oração principal e depois uma oração subordinada, aí eu estou trabalhando com ordem direta, aí o uso da vírgula é facultativo. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, deixa eu ilustrar isso daqui melhor para vocês. Eu falo assim, ó, teremos dinheiro desde que economizemos. Olha só. Veja bem, teremos dinheiro aqui, é a minha oração principal, tá? Desde que economizemos é a minha oração subordinada adverbial, que está indicando para mim uma ideia de condição. Fechou? É uma subordinada adverbial condicional. Já estou aproveitando que nós estamos aqui nas condicionais, já estou pegando o gancho. Aí veja só, aqui eu tenho oração principal e depois oração subordinada. Então eu posso ou não utilizar a vírgula para separar uma da outra. Entra numa questão de estilística, tá? Agora, se eu inverter o período,
Se eu falo desde que economizemos teremos dinheiro, aí a vírgula passa a ser obrigatória, beleza? E aí essa regra de utilização da vírgula, ela é válida para toda e qualquer subordinada adverbial, tá? Oração principal e oração subordinada, vírgula facultativa. Oração subordinada depois da oração principal, opa, aí a vírgula é obrigatória no caso das adverbiais. Fechou? Bem tranquilo aí, né? Muito bom. Vamos seguindo o jogo aí. Próxima que nós temos aí são as concessivas. Eu gosto muito das concessivas. São orações que, de certa forma, indicam para nós uma ideia de oposição. Então, elas se parecem muito com as coordenativas adversativas, tá? Só que numa estrutura de dependência, numa estrutura de subordinação, claro. Olha só, embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Veja bem, a minha oração subordinada apareceu aqui primeiro, né? Embora seja de risco. Ora, se é um risco, então eu não deveria concordar com a realização desse negócio, mas mesmo assim eu cedo, né? Então a ideia de conceder aqui, né? A ideia de concessão, né? Essa noção de concessão, né? Está relacionado ao ato de ceder a alguma coisa, beleza? Então está relacionado a essa ideia de ceder. Então eu cedi, mesmo sendo arriscado o negócio, eu cedi e vou concordar com a realização dele, certo? Olha, farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Olha, se você é contra, talvez eu não devesse, então, fazer o que, né, acho correto, mas mesmo assim eu vou fazer. Tá? Então, perceba que na oração subordinada adverbial concessiva, independente do que é dito na oração subordinada, o resultado evidenciado na oração principal, ele é o mesmo, né? Ele é sempre o mesmo. Por exemplo, eu falo assim para você, ó, perderia o ônibus, vírgula, mesmo que acordasse cedo. Ó, a minha oração subordinada está aqui, mesmo que acordasse cedo. Olha, se acordo cedo, espera-se que eu não perca o ônibus. Mas mesmo acordando cedo, eu vou perder. Então veja, se eu acordasse tarde, eu já perderia. Se eu acordo cedo, não deveria perder. Mesmo assim, eu tenho uma exceção à regra, mesmo assim vai ceder e eu vou perder o ônibus. Então, independente do que eu digo na oração subordinada, o resultado expresso na oração principal ele seria o mesmo. Quando isso acontece, nós temos essa ideia de concessão. Tá? É muito próximo, muito semelhante à ideia de adversidade. Tá? A diferença fica a cargo justamente da estruturação das orações. Por exemplo, o aluno não estudou, vírgula, mas foi aprovado, ponto. Então, mas foi aprovado, oração coordenada sindética adversativa. Embora o aluno não tenha estudado, vírgula, foi aprovado, ponto. Observem aí, embora o aluno não tenha estudado, aí já é uma subordinada adverbial que concessiva. Né? A ideia de oposição ali está muito próxima, mas você perceba que a estrutura muda. Na coordenação eu tenho uma relação de independência sintática e semântica, na concessão eu passo a ter uma relação de dependência. Né? A oração subordinada depende da principal para fazer sentido. Beleza, meus queridos? Ficou claro aqui? Ó, eu espero que sim, senão vocês vão me procurando aí, por favor. Não fiquem com dúvidas não. Meus amores, vamos dando sequência. Vamos quase acabando, viu? Falta só mais 15 slides. Olha só, o que acontece aqui? Subordinada adverbial comparativa. É uma oração que vai estabelecer uma comparação com o fato expresso, né, na oração principal. Então, as principais conjunções são essas, ó, como, mais do que, menos do que, né, bem como, que nem, tanto quanto, e assim por diante. Então, olha só, é tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Né? Então, estou comparando o ato de ficar esperando com o ato de correr atrás. E ambos são o quê? Desgastantes. Né? Meu pai age como já agia meu avô. Então, aqui eu fiz a comparação de ações. Não acredito que aqui vocês tenham muitos problemas, não. Tá? Acredito que aqui seja tranquilo para vocês. Eu quero que vocês tomem cuidado aqui com as conjunções feito, tá? E a conjunção, a locução conjuntiva que nem. Beleza? Essas expressões aqui sempre funcionam aí como comparativas. Tá? O rapaz é que nem o pai, o rapaz é feito o pai. Porém, elas sempre vão trabalhar aí dentro de um nível de informalidade da língua, certo? Ó, o rapaz é feito o pai. Né? O rapaz é como o pai é feito o pai é, certo? É que nem o pai. Então, nesses casos aqui,
a conjunção feito e a conjunção que nem trabalham com valor de comparação. Mas quando isso acontece, quando eu utilizo essas conjunções, eu estou trabalhando aqui com uma informalidade, tá? Por quê? Porque feito é particípio do verbo fazer e o particípio funciona como adjetivo, né? Qual é o adjetivo do verbo amar? É amado. O Peterson é amado. O que é isso? É uma mentira, né? Eu sei que é, mas é só um exemplo, tá bom? Então, olha só, eu falo para você assim, ó, Peterson é amado, né? Então, o particípio do verbo amar, amado, qualificou meu sujeito Peterson. Então, o particípio do verbo tem valor de adjetivo. Qual é o particípio do verbo fazer? Feito, né? O trabalho está feito, a prova está feita. Então, o particípio que teria valor de adjetivo aqui foi utilizado como conjunção. E aí, devido a isso, ele passa a ter, né, um valor informal na língua. Algo parecido acontece com a expressão que nem, beleza? Então marca isso, é importante que você marque isso. Feito e que nem, sempre que utilizados, trabalham com informalidade, beleza? Levam a construção de seus discursos para o nível coloquial. Subordinada adverbial conformativa. Pô, acho que é uma das mais tranquilas, galerinha. Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada que vai indicar para nós que houve o estabelecimento de um acordo, tá? E esse acordo ele vai ser cumprido pelas partes envolvidas aí. Olha, faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Então, a minha avó me ensinou a fazer rabanadas de uma determinada forma e eu faço de acordo com as instruções dela. Então, existe aqui uma conformidade entre as ações expressas na oração principal e na oração subordinada. Tá? Olha, o campeonato será disputado segundo as regras. Opa, deixa eu mudar aqui de lugar. Segundo as regras estabelecidas aí pelo comitê. Então aqui existe uma conformidade, beleza? É bem tranquilo, né? Fechado? A conjunção como também pode ser conformativa, tá? Quando eu falo assim, por exemplo, ó, como informado, amanhã haverá aula. Não é causa, é conforme informado, amanhã haverá aula. Tranquilo? Bom, já indo para o fechamento aqui, nós temos as proporcionais, tá? As proporcionais vão indicar, obviamente, noção de proporcionalidade, claro. Então, principais conjunções aí que nós temos são essas aqui, ó. Quanto mais, quanto menos, à medida que, ao passo que, né? E assim por diante. Olha aí, quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Ele melhorava a sua forma física à medida que treinava. Então, observem que aqui ocorre simultaneidade nas ações. Olha, quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Então, as duas ações, a ação de se sentir sozinha aqui, né? E a ação de ficar independente, elas ocorrem simultaneamente, tá certo? Então, por isso são proporcionais. Olha, né? Quanto mais ele treina, mais melhora a forma física. Então, essa simultaneidade faz com que nós tenhamos a ideia de proporção. Porque, por exemplo, essa expressão aqui, ó, à medida que, vamos destacar, essa expressão aqui, ela pode ser proporcional ou ela pode ser também uma expressão que indica para nós a ideia de temporalidade. Depende da simultaneidade das ações. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, presta atenção nisso. Deixa eu voltar aqui. À medida que anoitece, vírgula, esfria, ponto. Aqui, ó, quanto mais noite faz, né, quanto mais noite perdão, mais frio faz. As duas ações acontecem ao mesmo tempo, então essa oração, à medida que anoitece esfria, é uma oração subordinada adverbial que proporcional, beleza? Está dentro do tópico que a gente está falando aqui, certo? Agora, eu falo o seguinte assim para vocês, por exemplo, ó, faço as visitas, vírgula, à medida que me convidam. Ponto. Ó, veja bem, eu consigo fazer as visitas no mesmo momento em que sou convidado? Eu não consigo. As duas ações não ocorrem simultaneamente. Então, essa outra oração aqui, ó, à medida que me convidam, ela já não é mais uma oração subordinada adverbial que proporcional. Ela passou a ser uma subordinada adverbial temporal, porque faço as visitas quando, no momento em que sou convidado. A partir do momento em que sou convidado. Beleza? Então, aí a conjunção deixou de ser final e passou a ser o quê? Passou a ser temporal. Beleza? Tranquilinho? Fechado? Outro detalhe, viu? Antes que eu me esqueça. Se eu falo assim para vocês, ó, quanto mais estudo, mais aprendo. Proporcionalidade, não é isso? Quanto mais estudo, menos aprendo. E agora?
proporcionalidade também. Mas eu tenho aqui ações inversalmente proporcionais, tá? Não adotem esse tipo de construção como uma construção adversativa, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, então é isso. Perpassamos aí pelas 9 orações subordinadas adverbiais. Aconselho vocês aí a darem uma lida na apostila de vocês, tá? E a gente vai trabalhando aí, vamos reduzindo as dúvidas o máximo possível, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Fiquem aí com o Super Pet. Bons estudos. Forte abraço. Fiquem bem saudáveis. Beijo para vocês, meus amores. Até logo.